Fala, galera! Galera, vamos às reações dos jornalistas quanto à contratação do Corinthians por Igor Coronado. Igor Coronado, que estava no mundo árabe, pediu rescisão contratual lá e porque queria atuar por um clube brasileiro. Isso deu até treta dentro do Flamengo, galera, porque o filho do Tite ligou para o Igor Coronado para saber a situação dele e o Marcos Braz não gostou, mas essa história é para um próximo vídeo. Vamos às reações dos valores e quem é Igor Coronado. Vamos ao canal Pilhado aí, os créditos, é claro, para a Jovem Pan e para o Pilhado. Vamos às reações. Antes eu quero te pedir, segue, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral aí, saudações. Vamos ao vídeo. Cara, agora tá muito caro. É caro, Era um absurdo, continua sendo um absurdo. Economizaram 17 milhões, mas continua sendo um absurdo. Um jogador que tá livre no mercado, um jogador que não tem concorrente, não tem ninguém querendo, é um absurdo. Isso aí lembra o que o São Paulo fez com o Nicão quando gastou 20 milhões para trazer o Nicão. Não tinha competição, o cara tava livre no mercado. Como é que você dá vida? Não, e é 1,5 milhão de salário para um jogador de 31 anos que não tem um histórico no Brasil. Nada. Eu não sei, Mauro, você acompanhou a carreira dele. O Bruno falou que ele é um bom jogador. Ele jogou na Itália, jogou em Malta. Pequenos, aí ele passou depois lá pelo Al-Sarjah e tá já há um bom tempo no Al-Ittihad. Ele tá lá no Oriente Médio já há alguns anos. Eu falo, esse é o tipo de jogador da rede social. Porque alguém captura um vídeo com os melhores momentos do jogador. Não estou dizendo que ele é mau jogador, não. Ele pode ser um bom jogador. Eu conheço? Não conheço. Não conheço profundamente, não conheço. Vi lance, tudo, não conheço. Acho que a maioria das pessoas que está falando não conhece. Está jogando no Oriente Médio, quantas pessoas? Um ou outro até, de repente, acompanha mais, mas a maioria não acompanha. Até porque você não consegue acompanhar todos os campeonatos. Esse campeonato secundário, mesmo com essa onda toda, não é o mais importante. E é muito recente que o Campeonato Saudita agora chegou para aqui o mercado brasileiro, aqui a outros mercados, a transmissão, né? Começou uma onda dele, né? Igor Coronado, aí a Flá Twitter ficou empolvorosa que ele tinha que ir pro Flamengo. Aí agora perguntaram a ele na coletiva pro filho do Tite, que estava lá na coletiva, o Matheus. Aí ele falou que fez um contato com o jogador, mas eu não entendi muito bem se fez um contato quando estava no Flamengo ou antes. Enfim, aí o Marcos... Então, galera, esse contato do Matheus com o Igor Coronado deu problema dentro do Flamengo. Marcos Braz não gostou muito, chamou o Tite e chamou o Matheus para conversar. Mas calma, não há problema nenhum. Marcos Braz está de parabéns pelo que ele fez. Quando a gente tem que largar o aço em cima dele, a gente larga, que é quase 90% das vezes. Mas nesse ponto aí ele está certo. Houve uma quebra de hierarquia e o que ele pediu para o Tite, para o filho do Tite, é que todas as vezes que tiver que fazer contato com um jogador, que antes primeiro fale com ele, para que ele faça esse primeiro contato. E depois a comissão técnica pode entrar em contato. Foi somente isso. Vamos dar continuidade ao vídeo. O Braz foi perguntado. Depois eu queria falar na voz do Marcos Braz também. E aí ele negou, falou que não teve nenhum contato com o jogador, que não houve nenhuma procura nem nada. Aí de repente o Corinthians quer dizer, é igual o Rojas, que foi numa outra gestão. O Rojas estava lá no Racing, aí ia acabar um contrato. Aí o Botafogo foi atrás. O Corinthians foi lá e cobriu. Ele foi pro Corinthians. Até hoje é um jogador questionado. Nós falamos aqui, porque era mais ou menos o Rojas, nós estávamos errados. Então, de novo, eu não sei até que ponto o Corinthians realmente conhece o futebol do Igor Coronado e tem ideia de que ele possa ser o cara que vai mudar ali o patamar do time. Eu acho que o Corinthians precisa mais hoje do que... Só lembrando que o Rojas está cobrando uma dívida de mais de 20 milhões ao Corinthians. Ele vai falar já aí dessa dívida que o Corinthians tem e qual seria o melhor caminho para o Corinthians. Preste atenção. Zagueiro, né? Muito mais do que de um meia, né? Que saiu veríssimo, né? Precisa mais de zagueiros. Contratou o Gustavo Henrique, mas precisa de mais zagueiros. Tem poucos jogadores na posição e está jogando com 3 agora. Então, assim, pode ser que ele vá bem no Corinthians, não sei. Não tem o bola de cristal. Não, mas é surpreendente, né? Uma negociação dessa, assumindo agora que não vai quitar dívida, que não vai ser nada. Mas esse que é o problema. Vai gastar mais. Até a gente estava conversando aqui, Flávio, paralelamente sobre essa questão. Como é que foi lá no Flamengo? O Flamengo, na época, vamos lembrar, o mais caro jogador, o Wagner Love, ele não foi contratado, ele foi embora. O Flamengo devolveu ele. E falou para o CSKA, não temos como pagar esse jogador. Que é aquela coisa, a bucha deixada pela antiga gestão, não temos como pagar.
Os russos queriam o jogador de volta. Falando do Wagner Love, 2013, gente. Ele é 11 anos mais novo. Não é o Wagner Love agora, em final de carreira, no Atlético Goianiense. É o Wagner Love, que em 2015 seria campeão brasileiro pelo... Galera, quem não lembra do que o Mauro César tá falando aí, isso foi o Wagner Love em 2013, no auge da sua carreira ali, jogando um bolão pelo Flamengo, e mesmo assim, Eduardo Bandeira de Melo, quando entrou, já que não tinha como reduzir a pedida salarial do Wagner Love, devolveu ele ao CSKA. Isso, claro, naquele momento lá causou um desconforto tremendo, não só pela parte do Wagner Love, mas até de alguns torcedores que não estavam entendendo o que o Eduardo Bandeira estava fazendo naquele momento ali. Mas foi primordial aquele enxugar de folha para que o Flamengo virasse o que é hoje aí. Ele jogando muito bem, com o Tite inclusive, quando depois volta ao Brasil. O Dorival Júnior, técnico da seleção hoje, era o técnico. E tinha um gatilho salarial, aí os caras falaram para ele, nós não temos condição de pagar isso aqui para você. O Dorival falou, mas tá no contrato, eu quero, direito dele também, claro. Mandaram ele embora, sabendo que ele ia entrar na justiça. O que os caras pensaram? Não, vamos mandar ele embora, a gente vai perder na justiça. O grosso modo foi isso. Vamos perder, mas até ganhar na justiça, a gente já se organizou e consegue pagar o cara. E foi o que aconteceu mais ou menos. O Dorival voltou 2 vezes ao Flamengo. Ainda na gestão do Bandeira de Melo em 18 e voltaria posteriormente em 2022. Os contratados eram assim, era Felipe Goleiro, que o Corinthians não queria mais, Chicão, também o Corinthians não queria. André Santos, emprestado pelo Arsenal. William, não foi? Né? O zagueiro também. Presta atenção, o Flamengo fez um time de renegados. Esses jogadores que eles estão citando aí eram jogadores que quase ninguém queria, que estavam sendo emprestados pelos seus clubes e o Flamengo pegando. Uma galera praticamente toda de graça para se fazer um time para disputar e se manter ali no meio da tabela, para que o Flamengo virasse a potência que é hoje dentro do mundo do futebol. Diretoria do Corinthians, entenda e coloque isso em prática. Continuar o vídeo. Não, William não. O William foi que era o Chicão, muito. O Chicão. O William foi antes. O time do Flamengo era o Wallace, zagueiro. O Wallace, eu falei William. O Wallace, que depois foi Vitória. O Brocador jogava no Mogi. Só renegado. O Marcelo Moreno veio emprestado. O Paulinho, cara do 15 Piracicaba. Elias, Bruninho, o Val, jogadores do interior paulista. O Elias emprestado pelo Sporting. Aí quando termina a temporada, aí o Sporting pede 8 milhões de dólares pelo Elias, não tem como pagar. O Elias vai embora. Aí quem contrata? O Corinthians. E assim vai se fazendo a dívida. O Corinthians contratava sem nem pensar. O Elias jogou bem no Flamengo. Vamos trazer. Já tinha passado pelo Corinthians. Vamos trazer de volta. Levaram de volta. E assim vai. E assim a coisa foi. Agora, o Corinthians faz o contrário. Ele vai contratando. Não dá pra ter tudo, gente. É impossível. Só agora, Mauro. 5 milhões de dólares no Pedro Raul. 4 milhões de euros no Mateuzinho. 37 milhões de reais no Igor Coronado, que é o geral, né? Que vai envolver salário, tudo. Tem o Lucas do ano passado. Tem o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique eu não sei quanto é que tem um carro, eu acho que chegou sem contrato. Mas tem sempre, como o Vampeta tá falando, sempre tem luvas, tem comissão do salários altos. Tem salário alto. O jogador, gente, que ele chega como dono do passe, como dizia antigamente, ele vai ganhar sempre um pouco mais do que ganharia se ele fosse contratado, porque você não está pagando a multa rescisória. Então o jogador coloca o quê? Eu estou chegando, entre aspas, de graça para você. Então eu quero essa luva aqui além do salário. Muitas vezes é diluída no próprio salário, outras vezes é um dinheiro intermediário ali no começo. Aí é o acordo que eles vão fazer. Mas não é assim, não são contratações baratas. Eu entendo que o torcedor quer ter um time forte, mas a questão é, não tem como ter tudo. E aí o que acontece? Prioriza-se montagem de time de forma equivocada muitas vezes, tanto que o Corinthians investe muito já há alguns anos e não consegue ganhar nada de relevante desde 2017, né? E o estádio fica em último plano, que foi o início da nossa conversa. Ou seja, eu vou fazer tudo aqui. O estádio eu vejo como é que eu faço. Galera, preste atenção. O Corinthians está fazendo o caminho inverso do que o Flamengo fez. O Flamengo mandou maior parte dos jogadores com salários altos embora, contratou jogadores que eram renegados de outros clubes para colocar as contas em dia e virar no futuro uma potência. O Corinthians não. Contrata sem ver o amanhã, devendo a todo mundo. Só lembrando que a Caixa Econômica recusou a proposta do Corinthians, até porque o Corinthians não teria condições de pagar, ainda que fosse
um valor menor, mais 500 milhões, o Corinthians não teria condições de pagar, então a Caixa negou esse acordo ao Corinthians e cada dia que passa, o Corinthians se afunda mais em dívida. Você acha que o Corinthians vai ser campeão com esse time que está montando aí? Eu sinceramente acho esse time do Corinthians pior do que o do ano passado, mesmo trazendo alguns reforços bons e pontuais, mas que nunca disputaram um campeonato brasileiro na vida. Deixa no comentário aí o que você acha, se o Corinthians está no caminho certo ou se o Corinthians está rumo à segunda divisão. Deixa nos comentários, saudações rubro-negras, volto com mais vídeo.